Josué, no capítulo 1, especialmente no versículo 7 e 8, e o capítulo 24 de Josué, no versículo 31. Esses 3 versículos são importantes para nós nessa manhã. Josué, capítulo 1, versículos 7 e 8. É o Senhor Deus que fala a Josué, animando Josué para uma nova tarefa que Deus deu a ele. E aí Deus dá as bases da vitória para Josué. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Capítulo 24, versículo 31, menciona: serviu, pois, Israel ao Senhor nos dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que sabiam todas as obras feitas pelo Senhor a Israel. Então, esses versículos nos falam de uma coisa muito importante. O Mateus 22, 29 diz assim: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Por que a reforma protestante? Por que trazer esses versículos de Josué? Porque as pessoas que nos fizeram passar pela reforma, elas esqueceram da palavra do Senhor. Elas esqueceram que a palavra do Senhor é a regra de fé e prática. Elas esqueceram de passar isso para as pessoas, passar isso para a sua igreja, passar isso para os irmãos, vivenciar esse cuidado grande que Deus disse a Josué, que para ele ser bem-sucedido, ele tinha que conviver com as pessoas, trabalhar com os irmãos, com Israel, pautado na palavra do Senhor, lendo essa palavra de dia e de noite. Então, como se passaram anos, séculos, que esconderam a palavra do Senhor, então as pessoas erraram durante cerca de 1000 anos. A igreja ficou desprotegida e sem a palavra do Senhor, porque eles erraram por não conhecer as Escrituras. O reverendo Alderino Souza de Matos é o nosso historiador da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele traz aqui uma colaboração dizendo assim: comemorar a reforma não é uma questão de saudosismo ou apego às tradições, mas significa reafirmar os fundamentos bíblicos redescobertos e confessados pelos reformadores, sem os quais ficaremos à deriva no mar das incertezas que caracteriza a presente era. Então, não é uma questão de ser saudosista, de evocar um tempo passado como história, não, é uma questão de que a igreja deve continuar alerta de que sem estar nas Escrituras, vamos cair no secularismo e podemos ter precisado de uma nova reforma. Por isso que alguns pastores dizem, temos que estar reformando sempre, né? Temos que buscar as Escrituras sempre para não errar. Quando foi que ocorreu a reforma? Ocorreu num determinado século, no século XVII, mas muito antes disso começaram a surgir movimentos, não é, de inconformismo com a questão daquela época. Como era um pouco da questão daquela época? A Igreja Católica, ela tomou para si todo o domínio, todo o poderio econômico, político, social, religioso das pessoas, na Europa, em todos os lugares. Então, ela comandava tudo, era uma associação. Então, ela ditava as normas e também tinha, como ela estava sem a Bíblia, como ela não se pautava pela Bíblia, ela ensinava coisas horríveis às pessoas, coisas que distanciavam as pessoas de Deus. Então, teve alguns movimentos antes da reforma propriamente dita, por exemplo, algum movimento dos valdenses, comandado por Pedro Valdo na Itália, gera um movimento de inconformismo, de revolta contra isso. Os cataritas na França também, outro grupo que movimentou. E são chamados de pré-reformadores esses irmãos aqui, John Wycliffe, na Inglaterra, o John Hus, na Boêmia, e o Jerônimo Savonarola, na Itália. Esses 3 irmãos começaram movimentos pré-reformistas inconformados. E a reforma aconteceu realmente no final, nesse século XVII,
e aconteceu na Alemanha, embora tenha se espalhado pela Inglaterra, pela Suíça, pela França, pela Escócia e tantos outros países. Em cada local que ela ia surgindo, ela ia sendo aderida, o movimento ia ser aderido pela população, iam surgindo líderes que iam sustentando a reforma e fazendo todo o processo. A Igreja Luterana tem, um dos seus artigos, a seguinte expressão: as pessoas tinham desesperanças, desilusões, desânimo. Dentro do contexto, Lutero, sentindo e vivendo tudo isso, redescobriu o Evangelho em Cristo e começou a ver a vida a partir da perspectiva de Cristo, destacando a importância da palavra de Deus. Eu não vi esse histórico para trazer, mas eu tomei conhecimento de que o nosso Lutero, ele ganhou uma Bíblia de um dos professores dele, porque ele questionava muito, perguntava muito, estava sempre insatisfeito com tudo que estava vendo na igreja que ele pertencia. E um padre, o professor deu: tome, Lutero, a Bíblia, vá buscar aí as suas respostas. E aí foi quando Lutero descobriu realmente as maravilhas divinas que estavam escondidas. 31 de outubro de 1517, uma data histórica, na qual aconteceu mesmo o início de um movimento muito grande que ia mudar o mundo em todas as suas áreas. E coincidiu também com o dia dos finados, de todos os santos, e quando os servos dele chegaram na igreja, os adeptos católicos, nossos queridos, também, porque não deixa de ser um campo missionário, nossos queridos, eles encontraram as 95 teses de Lutero apregoadas nas portas. São teses, premissas que Lutero traçava contra as vendas de indulgência. E o que eram indulgências? Indulgências eram, assim, méritos, títulos, méritos por boa ação, compra ou remissão de pecados. E João Tezel dizia assim: se alguém comprasse uma indulgência para um parente já morto, no momento em que a moeda tocasse no fundo do cofre, a alma saltaria do inferno e ia direto para o céu. Veja que situação. Que ausência, não é? Que ausência de conhecimento bíblico, de temor a Deus. Na hora que desse aquela oferta, a alma saltaria do inferno e cairia direto no céu. Veja que obscuridade. Então, Lutero argumentou contra isso, ensinando que não, que a salvação é pela graça, pela fé, mediante a ação de Jesus Cristo revelado e testemunhado nas Sagradas Escrituras. Ele é que é o dono da salvação. Aí descobriu esse nosso versículo, Romanos 1,17, que diz: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. E Deus falou ao coração de Lutero, e ele pôde abrir, Deus abriu o entendimento dele, e ele lutou. A maior contribuição da reforma para a igreja foi a redescoberta das Escrituras. Que coisa interessante. Redescoberta das Escrituras. Os reformadores entenderam que a palavra de Deus tinha ficado soterrada, obscurecida por uma grande quantidade de anos e subterrada por uma grande quantidade de ensinos religiosos e tradições eclesiásticas que se acumularam ao longo dos séculos, comenta o reverendo Alderi. Então, uma coisa muito simples: a reforma protestante, ela redescobriu as Sagradas Escrituras. Daí, o reverendo Alderi comenta que a tarefa da reforma protestante foi resguardar a relevância, a supremacia da mensagem original do Evangelho contida na Bíblia, e em especial no Novo Testamento. Daí o princípio de sola Escritura, somente a Escritura. E ele detalha especialmente no Novo Testamento. E aí ele menciona os 5 solas: somente a fé, somente as Escrituras, somente a Cristo, somente a graça, somente a Deus, seja toda a honra e toda a glória. E as pessoas tiveram que conviver com essas mudanças, de descoberta. Não há dúvida de que muitas mudanças entre as que vivemos hoje na igreja e na sociedade foram trazidas, vieram desse movimento reformista que foi liderado por Martim Lutero. Quando nós lemos ou falamos da reforma protestante, sempre vem o nome dos homens. Martim Lutero, o principal deles, esses outros precursores anteriores que eu falei, Filipe
Melancton, João Bogenhagen, João Calvino, Úrico Zwinglio e muitos outros. Na reforma, a história mostra que nós tivemos muitas pessoas envolvidas na reforma, muitos homens de Deus, muitos padres que foram se convertendo, muitos monges que foram se convertendo, saindo do mosteiro e foram para a frente da batalha. Muita gente morreu, muita gente pereceu, muita gente foi injustiçada, inclusive muitas mulheres. E tanto antes da reforma como depois da reforma, as mulheres também foram participantes da reforma. Difícil, muito difícil encontrar algo assim quanto as mulheres, mas deu para encontrar alguma coisa. E quanto à mulher, como é que era a vida da mulher no tempo anti-reforma, no tempo toda essa obscuridade da santa palavra de Deus? Como é que elas viviam? Onde é que elas estavam? E que lugar elas ocupavam na sociedade da sua época? No século XVI, o espaço da mulher era ocupado em 3 vertentes. Ou elas estavam em casa, ou elas estavam no convento, ou elas estavam no prostíbulo. Nesses três lugares. Em casa, ela estava cuidando da família, manutenção da sua família. Mas será que ela era tratada com dignidade, como a palavra de Deus permite? Como é que ela vivia mesmo em família? No convento, elas estavam educando-se, aproveitando a educação para ter posição, inclusive eclesiástica, dentro do contexto feminino da Igreja Católica, nos conventos. E ficava livre da maternidade, porque muitas tinham medo de morrer no parto. E no prostíbulo era uma forma de sobrevivência. Então, nossas mulheres estavam aí nesse tempo. No conceito da mulher nesse tempo, acontecia de um lado a mulher celibatária, quer dizer, que não casava, estava no mosteiro, com status religioso e considerada também de uma pessoa de alto padrão, de alta importância social. No outro lado, a mulher estava em casa, no caso desses 2 lados, a mulher casada, mas considerada quase que um ser de segunda categoria. Mesmo mãe, mesmo casada. As mulheres na procissão católica, por exemplo, elas ficavam no último grupo da procissão. E ainda se elas estivessem naquele período mensal, elas não participavam nem da comunhão na igreja e nem iam para a igreja. Então, era uma coisa difícil, muito difícil para nossas mulheres. Lutero foi profundamente crítico da vida monástica da mulher, porque acreditava que o celibato era uma coisa contrária à vontade de Deus, que a mulher foi feita, assim como o homem, para casar e procriar, não é? Ele foi severo contra a prostituição por entender que corrompe a dignidade humana da mulher. Entendia, então, que a maternidade, o matrimônio, era o lugar natural das mulheres, e isso é bíblico. Em sua visão de vocação, a atividade de um sacerdote ordenado era tão importante como a atividade de uma mãe de família na criação dos seus filhos. E atribuía até para o teor materno, alguma coisa espiritual, porque era alguma coisa ligada à procriação e uma coisa divina. Então, atribuía isso também às mães, lugar da mamãe, criar os filhos, educar a sua família no seu lar. Então, ele teve esse entendimento que, de certa forma, é bíblico, sim. Foi desacreditado pelos reformadores que as mulheres permanecessem no mosteiro, nos conventos, celibatárias, tendo apenas a educação religiosa e teológica e ficavam livres da maternidade. Foi desacreditado isso pelos nossos reformadores. E foi amplamente difundido que dentro da tradição protestante, o ensino religioso também alcançasse as mulheres. E foi considerado que seria importante, tanto para o homem quanto para a mulher, o testemunho da fé em Cristo Jesus. Porém, não o sacerdócio para as mulheres. Isso não foi contemplado, inclusive porque não tem alcance bíblico. Isso é muito importante. E aí vem um senhor, um teólogo, um pastor, um professor, não sei se era pastor, mas era professor de teologia lá na Alemanha, que disse essa expressão: sem o apoio das mulheres, a reforma não teria acontecido. Aí choca, não é?
Aí veio só a expressão que o pastor hoje pela manhã falou em relação à igreja, em relação à SAF, né? Aí se nós colocarmos isso aqui, tem fundamento histórico, tem. Por quê? Se nós colocarmos hoje, por exemplo, a igreja, ela tem muito mais mulheres do que homens. Se as mulheres cruzarem os braços no auxílio à obra de redenção, à obra de evangelização, à obra da ação social, à obra de missões, o apoio aos pastores, a igreja vai passar por um período muito difícil, porque Deus nos fez para sermos aquilo mesmo, auxiliadora mesmo. É a mãozinha que ajuda, é a mãezinha, é tudo. Então, ele disse aí, então, com certeza, ele tem muita razão pelo que nós vamos mostrar aqui, é que as mulheres descobriram Jesus, né? Descobriram seu carinhoso Senhor, seu bondoso Senhor, e que elas tinham espaço também, e elas poderiam ir para a igreja, poderiam cantar, louvar, e poderiam ser alcançadas pela graça redentora. Isso é muito importante para nós hoje, né? Desculpe que eu não passei esse slide para vocês, tá certo? Mas está aí, viu? Sem o apoio das mulheres. As mulheres não foram apenas esposas que apoiavam seus esposos, cuidavam da sua família, mas também elas conheciam a Bíblia e foram destemidas em divulgar a Bíblia, divulgar a reforma, divulgar o protestantismo, sair à busca, né? E por causa do empenho dessas mulheres, da sabedoria que Deus deu a elas, territórios inteiros se transformaram protestantes, porque elas foram para os seus países de volta. Muitas eram princesas, muitas eram de famílias muito importantes, e elas transformaram suas cidades, transformaram os seus países em países protestantes. Muitos grupos de mulheres, muitas mulheres são citadas nos grupos sociais diversos, no processo do movimento de reforma protestante. Foram motivadas pela nova doutrina, para elas nova, mas para o Senhor não, porque Jesus já tinha passado, Jesus já tinha deixado tudo isso, estava apenas enterrado. Mas elas redescobriram a doutrina que incentivava cada cristão a ler a Bíblia, expressar a sua fé, não é? E a estudar as Escrituras, e a defender suas convicções, a divulgar sua fé evangélica por meio de poesias, por meio de músicas, e algumas até por meio de discursos em universidade e etc. e tal. Então, foi um movimento muito maravilhoso nesse sentido. Mulheres de vários grupos apoiaram e participaram da divulgação da reforma. Durante muitos tempos, isso ficou muito guardado, mas tem muita coisa atualmente sobre isso, especialmente na Europa. Por exemplo, vamos citar aqui algumas poucas. Úrsula de Mansberg, ela devia ser alemã. Ela se recusou a voltar para o convento de onde fugiu, né? Converteu-se e fugiu, queriam forçá-la a voltar, mas ela realmente não voltou. Ela ajudou no processo de dissolução de muitos conventos, de muitos mosteiros. Ela ajudou nesse processo que as mulheres viviam enclausuradas contra a vontade. Tinha mulheres lá enclausuradas contra a vontade nos mosteiros. A outra querida, a Úrsula, né, deve também ser de origem também talvez alemã, de uma família muito nobre. Ela tinha 10 aninhos quando ganhou do pai dela uma Bíblia. Dá uma Bíblia à pessoa, pronto, tesouro na mão. Ela conhecia a palavra do Senhor, ela realmente se converteu. Uma das mulheres mais corajosas, a primeira escritora protestante, formação, vida pessoal e educação bíblica, a primeira escritora. Então, ela atuou muito firme na defesa do Evangelho junto às universidades, né, e junto a autoridades políticas. Ela foi ferrenha nesse sentido. A outra, Úrsula Ieda, uma mulher da burguesia, ousou manifestar-se via imprensa. Quando o abade do mosteiro, ele lançou um manifesto acusando Lutero e os seguidores dele, não é, na época, como revoltados, etc., ela escreveu e contra-argumentou, citando 79 referências bíblicas contra a situação daquela época e a favor da reforma, a favor da palavra de Deus. Ela manifestou-se de forma escrita. Catarina Zell, uma das mulheres mais extraordinárias, tem quem a chame de a reformadora. Escritora, pedagoga, enóloga, pacifista, lutou pelos direitos da mulher expressar a fé publicamente, defendeu a confissão religiosa.
enóloga e, enfim, uma mulher realmente que trabalhou muito distribuindo panfletos da sua fé reformada e defendendo com todo rigor. A francesa Maria Dentière, uma ex-abadesa, importante teóloga da época de Genebra, na Suíça, afirmou que a leitura da Bíblia realizada pelas mulheres fala descobrir mulheres na Bíblia e que os exemplos dessas mulheres na Bíblia fortaleciam a fé daquelas mulheres daquela época em suas qualidades, suas virtudes, seus pensamentos e suas ações e conhecimentos. Então ela defendeu a mulher indo buscar Romanos 16, descobriria que Paulo disse isso, né? Trifena, Trifosa, etc. Febe, Priscila, ia descobrir, ia ver Maria, ia ver tantas mulheres que iam servir de estímulo para aquelas coitadas daquela época que nada eram na vida e tudo foram na mão do Senhor Jesus. Giane III de Navarra, ela defendia que o povo tinha que ter a Bíblia na sua linguagem, para todo mundo ler a Bíblia e todo mundo ter conhecimento, e ela foi uma publicadora do Catecismo de Calvino, Catecismo em outras linguagens, relação de ordenanças eclesiásticas, tradução do Novo Testamento em Vasco e oficialização do protestantismo em Navarra, na sua terra, onde ela era uma autoridade. Elizabeth I, nossa florzinha lá da Inglaterra, não é? Nossa Elizabeth, nossa mamãe, que quando está em casa, quer dizer, a mamãe de hoje, né? A bandeira está hasteada, todo mundo diz, mamãe está em casa. Então, Elizabeth enfrentou o poder papal da época, né? O poder de sua igreja inglesa, e então ela foi corajosa em defender a fé protestante, e ela até obrigou os ingleses a irem para a igreja todos os domingos. Obrigou os ingleses, né? E a Inglaterra foi reflexo também dessa grande ajuda. Margarida de Navarra, também citada, protetora da causa protestante na França, criação palaciana, quer dizer, princesa, né? Ela também fez todo o trabalho dela lá. A Olímpia Morata, grande conhecedora da língua grega, divulgou também a fé protestante em seu habitat. Elizabeth de Kallenberg, também como regente, ela introduziu também, ela era regente, ou seja, princesa ou rainha, talvez rainha, introduziu a reforma protestante em Kallenberg, na sua terra. Todas essas mulheres foram convertidas. Elizabeth Cruciger é considerada a primeira poetisa do protestantismo. Escreveu vários hinos para a igreja, inclusive na igreja evangélica alemã, ainda se canta hoje hinos feito por Elizabeth Cruciger. E ela foi casada com o seu marido, com o seu Cruciger, pelo nosso comandante Lutero. Então, casou. Deixei por último a mulher talvez mais extraordinária da reforma. A mulher que a gente, assim, que os pôr dos pastores devem se espelhar, né? A mulher chamada Catarina de Bora Lutero. Catarina de Bora Lutero foi uma freira que se converteu, né? Saiu realmente dos conventos, conheceu a reforma, conheceu Cristo, e saiu puxando, e saiu ajudando, e saiu realmente lutando pela fé protestante. E Lutero, quando as mulheres iam saindo do convento, ele e os demais, ele ia guardando nas casas dos outros que iam se convertendo, e escondendo as freiras, as monjas e etc., as pessoas, e aí arrumando casamento para as freiras, né? Arrumando casamento para as abadesas, os casamentos mais bonitos do mundo, e chegou Catarina Bora, ele arrumou um casamento para Catarina de Bora. Ela disse, não quero de jeito nenhum casar. Mas como você não quer casar? Eu quero não, pode guardar o seu candidato aí para outra pessoa. E agora, se você quiser casar comigo, eu caso com você. Aí ele disse, está certo. Aí Lutero aceitou o convite e casou com Catarina de Bora, uma mulher forte, chamada primeira administradora, que realmente era uma bênção para o seu marido. Realmente, ela foi considerada pela sua postura, porque permitia ao seu marido trabalhar e arriscar a sua vida, e a pregar e a lutar, e ela ficava por trás, sendo aquela fortaleza. Não há nenhum escrito de Catarina de Bora, não há nenhum discurso de Catarina de Bora, não há nenhuma poesia, mas há uma vida dedicada a ajudar o seu marido na fé evangélica.
Como Lutero mesmo disse, e muito interessante isso, muito bonito, fica em destaque nessa palestra, a forma maravilhosa como Lutero tratava a sua esposa. Minha querida Kate me mantém jovem e em boa forma. Sem ela eu ficaria totalmente perdido. Ela aceita bem minhas viagens e quando eu volto está sempre me esperando, né? Cuida de mim nas minhas depressões, suporta meus acessos de cólera, tem uma personalidade muito forte. Ela me ajuda em meu trabalho acima, eu achei lindo isso. E acima de tudo o que, minhas irmãs queridas, em especial, ama a Jesus. Que coisa linda, tudo de bom que ela era para ele e para Deus, e ele aí menciona essa expressão, acima de tudo, ama Jesus. Que qualidade maravilhosa para uma auxiliadora. Depois de Jesus, ela é o meu melhor presente que Deus me deu em toda a minha vida. Se um dia escrever a história da reforma da igreja, espero que o nome dela apareça junto do meu e oro por isso. Tudo que Catarina Bora Lutero falou foi, quando ouviu isso do marido, foi: tudo que tenho sido é esposa e mãe, e acho que é uma das mais felizes de toda a Alemanha. Lutero chamava Catarina de Bora a estrela de Wittenberg. A estrela da manhã de Wittenberg. Veja que coisa linda não era essa mulher para esse homem e vice-versa, né? O que esse homem pensava da sua esposa, Catarina de Bora. Era apoiadora, incentivadora, amiga, conselheira, abrigo seguro do seu marido, mãe delicada dos seus filhos. Mas devido à sua personalidade forte e suas qualidades administrativas, Lutero chamava ela por muitas vezes, porque ela tinha sido freira, era uma generala lá, né? Então tinha aquela compostura, né? Aí ele chamava ela meu senhor Kate. Ainda que ela chamava ele senhor doutor. Lutero prezava muito a forma e gostava da forma como Catarina gerenciava a casa, tomava conta dos filhos, educava os filhos e ajudava ele. Catarina foi a primeira esposa de pastor luterano. Uma maravilha. Um dia Lutero passou por uma depressão forte diante de tudo o que aconteceu e ela se vestiu de preto. E ele disse: que é isso, Catarina? Ela disse: Deus não morreu? Ele disse: não, Deus não morreu não. Ela disse: por que você está morrendo? Aí ele levantou-se da depressão e ficou bom, não é? Uma mulher sábia, né? É fácil constatar que as ideias revolucionárias da reforma atingiram praticamente todas as esferas da vida das pessoas, inclusive das mulheres. Mas Lutero sustentava que a autoridade da Bíblia está acima de todas as tradições da igreja e dos dogmas. A Bíblia citava, mas não estava ao alcance das pessoas. Seus corações duros provocaram grandes injustiças, inclusive com as mulheres. Não foram aplicados os ensinos verdadeiros bíblicos com relação às pessoas e também às mulheres. O versículo que está aí mostra o contexto no qual estão as mulheres também. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí também estavam as mulheres citadas. No versículo a seguir diz: porque todos quantos foste batizados em Cristo Jesus, em Cristo e de Cristo, vos revestiste. Dessa arte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos sois um em Cristo Jesus. Então, a grande injustiça foi esconderem a palavra de Deus. A afirmação de que toda mulher e todo homem tem acesso direto a Deus, sem precisar de ninguém para interceder, fortaleceu as mulheres e a vida das mulheres, porque elas não precisavam mais de ninguém para interceder por elas. Mas, nesse escrito, por exemplo, Lutero fala também da ética do trabalho e diz que todos os trabalhos são importantes e significativos, inclusive o trabalho das mulheres em casa, criando os seus filhos, etc. Foi determinado, então, para a mulher um espaço, determinado, redescoberto, no caso, porque ela não tinha esse espaço tão garantido, mas deveria ser esposa, servir o seu marido, gerar e cuidar das suas crianças, cuidar de sua casa. E defendia, então, a gestação de crianças e o casamento para a mulher. Como consequências imediatas da reforma para a vida da mulher e os seus ministérios, Lutero defendia
que Deus instituiu o matrimônio, enquanto o status da monja instituiu, no caso, o não casar, o celibato, e ele era contra isso. No matrimônio, homem e mulher teriam a mesma dignidade, ainda que a mulher deveria ser submissa ao seu marido, como é bíblico. Assim, o lugar da atuação da mulher ficou restrito à família e à sua casa. O primeiro reformador era defensor da dignidade da mulher e da importância do casamento. Todavia, ele era um pouco meio agressivo às vezes, e por ter sido logicamente católico, ter aquelas ideias católicas, né, com relação a todo mundo, inclusive as crianças e as mulheres, ele foi um pouco ainda, pensou um pouco, e talvez pensou que as mulheres não tinham tanta inteligência assim, como fossem muito menos inteligentes do que os homens. Mas depois ele se converteu. Ele se converteu a Jesus e viu que isso não tinha fundamento. Então, ele sempre se referiu a Kate e a sua vida familiar com a expressão elogiosa e muito carinhoso. Eu sou o Senhor inferior, um Senhor inferior, e ela o superior. Eu sou Arão e ela o meu Moisés. O casal teve filhos, né, e teve realmente uma vida digna. O que houve com os sentimentos, falando mais das mulheres, com relação à mulher e às injustiças praticadas, foi derivado da ausência da santa palavra de Deus. 1.600 anos já tinha se passado, no qual Jesus tinha dignificado a mulher, colocado ela no seu lugar. E a própria palavra de Deus, em Gênesis 2,18, no começo da criação, já dizia que a mulher, em Gênesis 2,18, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora idônea, né, que lhe seja idônea, capacitada, ajudadora, apoiadora, adjuntora, companheira idônea do homem. Mas a ausência das Escrituras nos faz errar. Por isso, a nossa Igreja Presbiteriana do Brasil tem um cuidado muito especial com a sã doutrina. Por isso, nós não podemos trabalhar na SAF sem a Bíblia. Fazer as coisas de Deus sem estar aqui pautada, porque nós vamos errar por não conhecer as Escrituras. E nossas igrejas, por terem mais mulheres, elas poderão também ajudar na secularização. Elas poderão promover, sem querer, a secularização por conta do esquecimento bíblico. Jesus realmente consagrou a dignidade da mulher, anunciou as boas novas para a mulher samaritana, pregou o evangelho sem discriminação e a mulher acompanhou o ministério de Jesus. A reforma protestante viabilizou o resgate da verdade bíblica, incluindo o que a mulher cristã já havia recebido de Deus. Foi um resgate. A mulher cristã, ela é missionária, como Priscila, e ela vive isso na igreja. A mulher cristã, ela serve a igreja e protege a muitos, como Febe, citada por Paulo em Romanos 16:1. A mulher cristã é mãe na igreja, como mãe de Rufo e mãe de Paulo. É a mãezinha, né? Ela não é mãe da igreja, mas ela é mãe na igreja, é o papel dela. A mulher cristã cuida de quem cuida, dos pastores, oficiais, missionários, evangelistas, não é? Como da sunamita, aquele cuidado da sunamita. A mulher cristã, ela é estimada por consequência na igreja como Pésside, a estimada Pésside. Ela deve ser estimada pela sua vida na igreja. A mulher cristã, ela é aquela mulher que ora pelos filhos, vem aí o Projeto Ano no nosso caso, o Relógio Regional de Oração no nosso caso. Então é aquela mulher que ora, entregando dia e noite os seus queridos. A mulher cristã abraça e inclui todos, como Lídia, que Paulo pregou, Lídia se converteu e abriu sua casa para Paulo e seus discípulos. A mulher cristã é essa mulher solidária, hospitaleira. A mulher cristã é uma ajudadora na obra de Jesus, como as mulheres citadas em Lucas, em Lucas, e também a mulher samaritana, citada em João no capítulo 4. Ela é uma ajudadora da obra de Jesus. Ela ouviu o Senhor e foi buscar pessoas para ouvir a mensagem salvadora. A mulher cristã defende os de Cristo, como Esther. Não é uma mulher omissa, é uma mulher que defende os queridos do Senhor, como Esther. A mulher cristã cuida dos queridos com misericórdia, como Dorcas. A mulher cristã ajuda na vida da igreja, nos dízimos, ofertas alçadas, oferta missionária, o valor anual da nossa contribuição no trabalho feminino, como fizeram as mulheres que andaram com Jesus no tempo de Jesus e nos demais tempos.
A mulher cristã é guardiã da sã doutrina, zelosa da Bíblia, de tudo que Deus deixou, criando seus filhos na Bíblia, falando, refazendo, reformulando os seus conceitos, buscando criar os seus filhos como verdadeiros adoradores de Jesus. E no caso da mulher cristã presbiteriana, preservando a identidade protestante. Nós somos protestantes, nós somos daquelas reformadas. A mulher cristã ama Jesus como Maria. Nós temos marido, filhos, casa, tudo que Deus nos dá, mas são presentes. A mulher cristã deve amar Jesus mais do que tudo na sua vida. Por isso Calvino disse, e acima de tudo, ela ama Jesus. Feliz do marido que tem uma esposa que ama Jesus, que tem uma mulher realmente, que é uma mulher crente em Jesus. A mulher cristã morrerá, viverá e morrerá, como a profetisa Ana, na igreja, aos pés do Senhor, com a sua vida. E por último, eu acho que a mulher cristã é a mulher virtuosa de Provérbios 31. Essa é a mulher cristã. Cuida da casa, do marido, da vida, de tudo. É uma mulher, uma bênção. E Deus fez assim mesmo, a gente polivalente, a gente faz muitas coisas ao mesmo tempo, né? Alguma coisa que Deus deu. Então, disse mais ao Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, que ele seja idônea, capacitada, tão boa quanto, embora com outras funções. E o versículo que nós lemos contextualiza o lugar da mulher cristã, sacerdócio real, nação santa, já lemos aqui. Como nos primeiros tempos do cristianismo, a mulher desempenha também um papel extraordinário na preservação da fé. Ela está destinada a levar a sua família, a sociedade e a sua igreja aquilo que é dela. E o que é dela, né? Nós vemos que a mulher, ela é uma auxiliadora idônea, uma ajudadora, um porto seguro, uma auxiliadora de Deus para a preparação e criação dos verdadeiros pequeninos adoradores do Senhor Jesus. A sua delicadeza é própria da mulher cristã, a sua delicadeza, a sua ternura, a generosidade incansável, a intuição, a agudeza de espírito, a piedade profunda e simples, a constância e a fidelidade. Esses são atributos ligados à mulher cristã, né? Para a glória de Deus. Ao nosso Deus em Cristo Jesus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, porque somos mulheres cristãs reformadas, comprometidas com Cristo e com a sua grande obra redentora. Que o Senhor nos abençoe, pastor, não é? Que a reforma, nós podemos falar muita coisa, mas depois da reforma, a mulher se dedicou ao ensino nas escolas, aí vem as mulheres da igreja metodista, igreja congregacional, igrejas batistas, igrejas presbiterianas, que ajudaram esse país no tempo pós-jesuítas, na educação religiosa e na educação secular, até chegar ao nosso tempo. Então, a mulher cristã tem tudo a ver com a reforma, e nós devemos dar graças a Deus pela reforma protestante. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Que palavra maravilhosa. Vamos orar. Muito obrigado, Ana. Deus te abençoe, Ana Maria. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos enriquece com a Tua palavra, com a história da igreja, e ao mesmo tempo nos desafia a esta missão de sermos agentes transformadores nessa sociedade para a glória do Senhor. Abençoe, Senhor, a nossa SAF, abençoe, Senhor, as famílias aqui representadas, e que esta palavra continue sempre em nossos corações, trazendo à memória tantas bênçãos e tantos desafios, mas que sempre, sempre contamos com a Tua presença. Oramos agradecidos, pedindo a Tua bênção em nome de Jesus Cristo. Amém.